Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Esse tempo onde o Senhor tem feito coisas extraordinárias no nosso meio, a gente tem provado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que nos assistem, o Marco e a Luciane que positivaram para a Covid, Deus. Visita a casa deles, em nome de Jesus. A casa da Valéria, Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que nos assistem, seja abençoado pelo nome de Jesus Cristo. Que a mesma presença que flui neste lugar flui na casa de vocês. E a glória de Deus seja glorificado pelo santo nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar o texto de Mateus, irmão, capítulo de número 4. Pode abaixar um pouquinho, Marcelo. Tá muito alto. Mateus, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo de número 10. Jesus ordenou: retira, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tem outra tradução que diz: ao Senhor teu Deus cultuarás e só a Ele servirás. Amém? Pode tomar o seu assento, irmão. Gostaria de dar um tema. Estava um pouquinho fechado, mas se puder abrir para mim. Um pouquinho de agudo. Esse texto ele fala, irmão, quando Jesus ele está dentro do deserto. E estava conversando ontem com o Kevin, estava até comentando um pouquinho sobre a palavra que ia trazer no domingo. E uma das coisas que eu quero comentar hoje, quero dar até um tema para esta palavra, é quebrando a religiosidade. Quebrando a religiosidade. Por que nós precisamos quebrar a religiosidade? Porque a religião é boa, irmão. A palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz, você que quer ser um religioso, a verdadeira religião pura é o quê? Visitar o órfão, a viúva e o doente. Então, a palavra de Deus diz que a religião é boa, mas a religiosidade é ruim. O que é a religiosidade? É aquele velho termo usado, irmão, para a pessoa que é o fanático, né? A religiosidade é o fanatismo. Por exemplo, nem todo islâmico é homem-bomba, irmão. Entendeu? Por quê? Porque existe o extremismo dessa religião que adere a esse tipo de culto. Nem todo crente, irmão, ele é uma pessoa tranquila. Ele é uma pessoa amorosa. Já conheceu um crente extremista? O que é o crente extremista? Se não for do jeito deles, vai morrer e vai para o inferno. Ele só falta falar, te jogar praga em você, irmão, para que você mude. Por quê? Porque ao invés do evangelho dele ser um evangelho de amor, ele é um evangelho de acusação. Ele é um evangelho extremo. Então, o que acontece com esse camarada? Ele não é ele tem uma religiosidade muito grande, mas ele não é uma pessoa que tem uma religião. Por que tem essas duas conotações diferentes? Porque religiosidade, irmão, é o extremismo. E a religião é aquilo que liga o homem a Deus. Então, você vai ver pessoas de outras religiões sendo muito mais amorosas, muitas vezes, do que uma pessoa que tem uma religiosidade. Então, diante disso, irmão, eu quero trazer essa palavra aqui sobre quebrando essa religiosidade que existe no nosso meio. Quebrando esse movimento, irmão, onde as vestimentas, elas tornam nós cristãos. Elas tornam a gente uma pessoa que serve a Deus. E a vestimenta que me torna não é quem eu sou, não, é a roupa que me torna. Eu falava com os meninos esses dias aqui, no final do culto, dizia para eles
que muitas vezes, irmão, a gente vai em lugares pregar, a gente vai em lugares e a gente vai ainda de terno, vai de gravata, e mesmo assim, se for de calça jeans, é um escândalo. Por quê? Porque aquela igreja, ela é uma igreja que ela é voltada, irmão, para uma religiosidade de aparência. Mas quando você fala de mover de Deus, de presença de Deus, são igrejas que a hora que está um manifestar do Senhor, o pastor bate em cima do microfone e fala: agora é hora de silêncio, porque acabou o culto. Os irmãos não podem passar 5 minutos. Quem interrompe Deus é ele mesmo, entendeu? Então, a pessoa, ela tem regras, irmão. E ela diz o seguinte, que o culto deve ter ordem e decência. Só que o entendimento dele do texto é baseado na religiosidade. Então, quando um religioso, uma pessoa que é voltada para a doutrina, ela lê esse texto, ela diz assim: não, mas eu estou certo. O culto tem que ter hora para terminar e o culto tem que ter hora para começar. O culto tem que ter ordem, não pode ser essa bagunça. E aí, irmão, eu sempre chego para esses pastores e digo o seguinte: então me explica Atos 2, irmão, porque entre a tua conversa e a Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Me explica Atos 2, então, irmão, porque fazia 10 dias que eles estavam em culto, Raí. E o culto só terminou quando o Espírito desceu, irmão. Então me explica aí que quem terminou o culto lá foi o Espírito Santo. E do jeito que ele terminou o culto, não é do jeito que agrada muito o pastor, irmão. Porque tem pastor, irmão, que ele gosta que o culto termine em silêncio, mas Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a presença de Deus que desceu naquele lugar, irmão, ela foi tão grande, ela foi tão forte, que o que aconteceu? Ele diz que os discípulos tiveram que abrir, irmão, as portas e sair como bêbados, embriagados no meio da rua. E aí, irmão, tem pastor que não gosta desse texto. Ele diz o quê? Ah, não, mas é que é para aquela época. Aí ele tenta explicar de tudo, irmão. Só que tem igrejas que têm a mesma presença, irmão. Aí ele diz: não, isso aí não é aquele Atos 2. Isso aí é meninice. Por quê? Porque ordem e decência, para ele, irmão, é doutrina de homem, é costume. É uma ética moral, é uma eloquência. Conheci pastores, irmão, estava contando até para os irmãos. Conheci algumas igrejas que eu fui pregar em Curitiba, que você não podia pegar no microfone. Você tinha aqui, né, o pedestal aqui, o microfone aqui, você não podia pegar no pedestal. Porque é a regra da homilética isso. Você vai estudar homilética, que é a arte de falar bem. Uma das regras da homilética é você não pegar no microfone. Você não pode chorar em cima do púlpito. Você tem que manter... Essa é uma das regras, irmão. E tem igrejas que elas seguem tão à risca que se o pregador ele se elevar um pouquinho na voz, ele está indo contra as doutrinas da igreja. Então, o movimento pentecostal, irmão, as pessoas fizeram o quê? Espírito Santo, você tem só esse momentinho ali para... A hora que o pregador der uma... testemunho forte ali com os irmãos, é esse momento que você tem para operar, mas depois você tem que ficar quietinho aí no teu canto. A religiosidade, ela faz isso, irmão, conosco. Por quê? Porque ela tenta barrar o mover de Deus sobre nós. E isso sempre esteve dentro da igreja. Isso sempre aconteceu na igreja. Por quê? Se você for ler a escritura, irmão, você vai ver pessoas tentando barrar o movimento da igreja. Você sempre vai ver, irmão, pregadores, você sempre vai ver, irmão, na história da igreja, quando inicia-se movimentos de cura, libertação, quando vem um movimento contra, é sempre tentando apagar isso, tentando explicar, tentando trazer. Por quê? Por causa da religiosidade. Eu tenho que explicar. Por que eu tenho que explicar? Porque o cara que é incrédulo, ele não crê no mover, no que está acontecendo. Então eu tenho que explicar para ele o que está acontecendo por causa da incredulidade dele. E aí que surge a religiosidade. Por quê? Porque o cara não acredita mais que Deus faz, irmão. Então, por causa dos incrédulos, a religiosidade ela toma conta.
E aí eu tenho que trazer, por exemplo, explicações de como que um milagre funciona. É porque um átomo eclode com outro átomo, e aí ele vai trazendo uma regeneração química dentro do corpo, e aí a pessoa tenta explicar o milagre. O milagre não explica, irmão. Milagre você crê ou não crê, é assim, pronto. Quem é incrédulo, felizmente, não tem o que fazer pela sua incredulidade, irmão. Mas que o movimento acontece, que Jesus andou sobre as águas, que o Mar Vermelho se abriu, irmão. Agora, você tentar encontrar num fato histórico explicações para isso, você não vai achar, irmão. Por quê? Porque a Bíblia declara, irmão, que a fé, ela é algo que vem da parte de Deus, mas que tem que ser semeada. O problema é que quando nós cremos no Senhor, a nossa fé ela não foi bem desenvolvida, baseado em doutrinas da religiosidade. Então, as pessoas que muitas vezes ministraram sobre a vida, elas disseram o quê? O culto deve ter ordem e decência, não pode ser bagunça. E daí você vê lá o Vilas Boas, né? Ministrando um culto durante 15 minutos ali e tal. Daí você diz assim, até teve um pastor que olhou para ele estava num podcast dizendo assim, teve um pastor que olhou para mim e disse que eu não faço culto a Deus, eu faço despacho. Porque eu fico ministrando ali, irmão, eu fico no mover aqui, e aí os pastores não gostam, porque eles gostam que cante, encerre o culto, encerre o hino e desça aí. E a gente vai sentindo a presença de Jesus, irmão, e tal. E aí, ouvindo ele, irmão, eu comecei a estudar um movimento que houve agora em Ashbury, nos Estados Unidos. E eles ficaram 4 horas cantando um hino, irmão. E aí você diz assim, pastor, mas 4 horas cantando um hino, mas por quê? Irmão, não tinha banda. Não tinha nenhum cantor lá na frente. Era a igreja que puxava o hino. E eles ficaram cantando durante 4 horas ali, aquele hino. E aí me explica, irmão, como que pode não ser chato ficar cantando um hino durante 4 horas? É porque o mover, irmão, ele não está na canção. Porque os anjos no céu cantam da eternidade, irmão, dizendo só uma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí você pode dizer, mas como é que não enche o saco dos anjos? Como é que os anjos ali não ficam irritados, ficar só repetindo? Porque eles entenderam, irmão, que não é a letra que faz, é para quem você canta. Então, irmão, o que está acontecendo com a religiosidade? Ela está tentando romper, irmão, as coisas que são espirituais. E aí eu me torno um religioso da igreja, mas eu não me torno uma pessoa que tem uma religião para Deus. Eu me afasto de Deus por causa da religiosidade. Por quê? Por que isso me afasta de Deus? Porque existem conceitos dentro de você que precisam ser rompidos. Por quê que precisam ser rompidos? Porque a palavra de Deus, irmão, ela é clara. Só que você aprendeu de alguém, irmão, que vinha dessa linha de ordem, de decência, de religiosidade, e agora você está em um outro caminho. E agora a gente começa a apresentar algumas coisas para você que vai interferir na tua visão. Ela vai bater de frente com a tua visão. E o Senhor estava falando comigo esses dias sobre esse negócio de quebrar a religiosidade. E hoje eu falei, Deus, eu quero montar uma palavra, eu quero estruturar isso aqui muito bem certinho, para mim trazer para os irmãos algo profundo, algo que seja totalmente voltado para o culto. E eu falei, Deus, o que é um culto, Senhor? Eu fui para Deus primeiro, depois fui para a Bíblia, fui para Deus, e Deus começou a tocar no meu coração falando de Enoque. A Bíblia diz, no livro de Gênesis capítulo 4, que Enoque andou com Deus. E, irmão, andar com Deus não é eu trabalhar junto com Ele. Não é eu falar com Ele de vez em quando. Andar com Deus, a palavra andar ali, que é ratá, ela vem na conotação de proximidade. Eu andar junto, eu andar ligado. É eu estar junto, é eu estar naquele ambiente junto com Ele. Eu estou próximo dele. E a Bíblia diz, irmão, que esse Enoque, ele andava com Deus.
E eu fui estudar, irmão, a história de Enoque, e dentro da tradição rabínica a gente encontra alguns pontos que explica. Uma das conotações que tem é que Enoque falou com quem? O Adão. O Enoque, ele foi até Adão falar com ele para ele explicar como que ele andava com Deus, irmão. E Enoque, dentro de uma geração pervertida do pecado, irmão, ele disse assim: eu vou me separar para o Senhor, porque eu quero andar com ele. A Bíblia diz que Enoque, ele se separa, porque para mim andar com Deus, eu não posso andar no meio do pecado. As outras pessoas, irmãos, tinham religiões, enquanto Enoque andava. Então, o primeiro princípio que eu tirei disso foi o seguinte, irmão: eu não posso andar pela cabeça dos outros. Eu não posso andar pela cabeça das pessoas. Por quê? Porque se eu andar pela cabeça das pessoas, a pessoa diz assim: ah, mas o meu pastor anda assim. Ah, mas a irmã lá anda assim. Ah, mas a pessoa faz assim, eu vou fazer também. Irmão, não faz igual o outro, faz você. Primeiro princípio que eu quero te trazer, irmão: uma pessoa que quer andar próxima de Deus, ela não anda conforme os outros. Porque a geração de Enoque era uma geração pervertida no pecado. Tanto que Deus traz em Gênesis capítulo de número 6, um julgamento. Ele traz uma justiça sobre os pecados do povo que vivia naquela época. Então, muitas vezes, irmão, você vai estar fazendo coisas que as pessoas não vão gostar. Muitas vezes você vai estar adorando a Deus de uma forma extravagante, de uma forma estranha, e as pessoas vão dizer para você: mas por que você é assim? Você diz: é porque eu estou andando com Ele, cara. Eu sou assim porque eu ando com Ele. Não tem mais como eu andar diferente, irmão. Aí você senta na mesa para a pessoa, você vai conversar, é Deus. Aí a pessoa fala para você: mas você era tão legal, as conversas tuas eram tão animadas. Aí você diz: mas é que naquela época eu não andava com Ele, e agora eu ando, e quanto mais eu ando com Ele, mais Ele muda a minha vida, e eu não tenho como não falar dele agora, porque Ele é o amado, Ele é o amado da minha alma. Irmão, vai explicar isso para um religioso. O religioso, ele quer que você prove que A mais B é igual a C. Aí ele vai dizer para você: mas como que assim andar com Deus? Como que se anda com Deus dormindo? Não tem como se andar. Aí você diz: cai que tem. Tem um salmo lá que diz: eu me deito porque o Senhor de madrugada, Ele me guarda. Tem um texto que diz lá no salmo que quando eu deito, eu me reclino no Senhor e Ele me prospera enquanto eu durmo. Em vão vigia o atalaia, se o Senhor não casa. Olha aí, irmão, eu estou dormindo e o Senhor está ali na proximidade, porque eu conheço Ele. Aí o cara, irmão, ele vai te questionar em vários fatores. Ah, mas e a hora que você está tomando banho lá? Como é que você vai andar com Deus? Aí se olha para ele e diz: tem um salmo que diz assim, Davi falando: sonda-me e me conhece, Senhor. Ainda que eu era pequeno e informe, tu já me sondavas e me conhecias. Irmão, você acha que Deus tem preocupação aonde eu estou? Ele já me conhecia, mas agora eu quero conhecer. Então, irmão, o religioso, ele sempre vai te questionar sobre como ser, como acontecer. Ele vai ter um monte de indagação, um monte de pergunta, um monte de questionamento. Ele vai questionar a sua maneira de andar próximo a Deus. Mas eu quero te dizer, irmão, que Deus, Ele não está nem aí para o religioso. Sabe para quem Deus se importa? Ele se importa com o adorador, que está lá em João 4. Ele diz assim, que Deus está procurando alguém que quer andar com Ele. E quando Ele encontra alguém que quer andar com Ele, irmão, Ele anda junto com o cara. Deus não se importa se você é negro, se você é branco, se você tem pecado, se você não tem. Deus não se importa com a tua etnia, com a tua língua, com os teus pecados. Irmão, a partir do momento que você declara para o Senhor: Deus, eu quero andar próximo de você, Deus quer andar próximo de você também.
Porque Deus estava te procurando e agora Ele te achou. E agora você vai andar junto dele. Aí você pode perguntar para mim, Marcos, mas por que você leu Mateus 4? Estamos chegando lá. Quando Enoque anda com Deus, ele anda no sentido de adoração, irmão, prostrado, sempre servindo ao Senhor. Só que, quando nós, irmãos, a gente veio para a igreja, a gente aprendeu uma coisa errada. A gente aprendeu o quê? Que a gente vem para a igreja para cultuar a Deus. A gente vem para a igreja para fazer um culto ao Senhor. E quando nós temos essa concepção, irmão, nós achamos que Deus só tem um jeito de ser cultuado, que é na igreja. Mas Deus, irmão, ele não é cultuado só na igreja. Como assim, pastor? Deus é cultuado, irmão, quando você visita um preso. Porque ele diz lá, eu estive preso e foste me visitar. Eu estou fazendo o que para ele? Eu estou fazendo um culto. Eu não estou adorando, mas eu estou fazendo um culto a ele. E aí, irmão, quando nós entendemos que culto não é só na igreja, o negócio fica difícil, Kevin. Por quê? Porque você tem que cultuar Deus todo o tempo. Presta atenção, irmão. Quando Davi, eu já falei isso aqui, quando Davi ele foi transportar a arca até a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que os levitas iam queimando altares até o caminho. Cada altar que eles levantavam, Bruno, era um culto que eles faziam para Deus, que eles estavam, a arca representava essa presença. Então, cada culto que eles faziam, a presença de Deus ia com eles. Agora pega o princípio, irmão. Você é templo do Espírito Santo e você tem Deus dentro de você. Todo mundo sabe disso. Só que o problema, irmão, é que eu estou levando Deus igual os bois. Mas como assim, pastor? Eu estou levando no trote, irmão. Eu estou levando sem queimar nos altares para o Senhor. Então, chega uma pessoa para mim e prove isso da parte de Deus, irmão. Eu creio que muitas vezes Deus envia. A pessoa chega para você e diz assim, irmão, preciso da tua ajuda. Você diz, agora eu não posso, cara. Aí a Bíblia diz lá, irmão, se alguém te pede para você andar uma lega com ele, fala que vai 12. Por quê? Porque a partir do momento que aquela pessoa te pede uma ajuda e você ajudou ela, você levantou um altar. E é isso que é culto. Culto não tem nada a ver em si com a igreja. Culto tem a ver com erigir altares. Aí a pessoa, irmão, ela te xinga. Ela fala um monte de coisa para você, um monte de bobagem e tal. O que nós temos que fazer com os nossos inimigos? Aí no Marcelo ele falava ontem para mim. Ele falou, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Aí eu falei, Marcelo, mas é mais complicado ainda. Porque a Bíblia diz que nós não devemos só orar, nós temos que jejuar ainda por eles. Você já jejuou por um inimigo seu, irmão? Por quê? Porque quando você orar e jejuar por ele, o que você fez, irmão? Você queimou no altar. Você prestou cultos a Deus. Aí você erege um culto lá no teu trabalho. Aí você anda mais um pouquinho para frente, erege um culto lá no teu almoço. Aí você anda um pouquinho mais para frente, Aí você vai entender o texto agora. O apóstolo Paulo diz o quê? Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Quando que nós apagamos? Você lembra que eu falei que você é templo e tem o Espírito Santo dentro de você? Todas as vezes, irmão, que existe desobediência na tua vida, presta atenção. Todas as vezes que surge a oportunidade de você erigir um altar a Deus, e você diz assim, eu não posso, sabe para quem você erege altares? Para o diabo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Mateus 4:10. Porque somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando eu desobedeço o princípio da Escritura que Jesus me ensinou, eu estabeleço altares do diabo dentro de mim.
Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Reis, irmão. A Bíblia diz que os samaritanos trouxeram espíritos, imagens de idolatria para dentro do templo de Samaria. Diz que trouxeram a imagem de Azera, de Dagon, de Baal, de Astarote, de Narduque para dentro do templo. E a Bíblia diz que eles se prostravam perante essas imagens, e por isso é que Elias se levanta. Se você for estudar as entidades ali, o que representa elas são, por exemplo, Baal, o espírito da fertilidade, o espírito da sexualidade, do sexo ilícito, da imoralidade sexual. Todas as vezes, irmão, que eu sou imoral sexualmente, o que eu estou fazendo? Eu estou erigindo um altar para Baal. Todas as vezes, irmão, que eu, por exemplo, assim, eu tenho dinheiro no bolso, aí chega uma pessoa e pede uma ajuda para mim, mas eu tenho. Não estou dizendo quando você não tem, irmão. Quando você não tem, fala para a pessoa, o que eu tenho eu te dou. Ora por ele, abençoa ele e em nome de Jesus, né, fala, Senhor, ilumina uma pessoa aí que tenha. Mas se você tem, a Bíblia diz, se você tem e não ajuda, você comete pecado. Se você vê o teu irmão passando necessidade, você não ajuda, você não ajudando ele, você comete pecado. Agora presta atenção, porque o negócio é mais profundo ainda, irmão. A Bíblia declara que Mamon é o espírito do dinheiro. E a Bíblia diz que quando eu sou avarento, eu também sou idólatra. Então, quando você não ajuda uma pessoa que tendo condição, você está erigindo altares para quem? Para Mamon. Aí, irmão, existe espíritos da mentira. Aí existe pecado, lá como eu disse, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, quando fala dos frutos da carne. Ele não está falando só de fruto da carne, ele está falando de entidades espirituais. Aí existe, irmão, o espírito da fofoca. Aí existe, irmão, então cada atitude que você tem que é contrária a Deus, você está erigindo um altar dentro do teu templo para demônios. Aí o diabo, irmão, ele é sagaz. Ele vai colocar inúmeras situações, assim como colocou na vida de Jó, no teu caminho. Ele vai dizer para Deus, vamos provar se esse camarada é crente mesmo? Vamos provar se esse camarada é cristão mesmo? E vamos colocar situações na vida dele. E Deus vai falar, pode colocar. Aí vem o tentador e coloca uma situação na tua vida. Aí você está passando aquele aperto, aquela dificuldade. É dificuldade financeira, é doença. Aí você começa a murmurar. Você começa a dizer, Deus, eu te sirvo e eu estou passando essa luta. Aí você está igual os hebreus lá no Egito murmurando, erigindo altares para demônios dentro de você. E Deus está ali. De repente Deus te tira daquela prova. Mas naquela prova você não foi aprovado. Então você vai ter que voltar nela. Sabe por que nós voltamos na prova, irmão? Porque nós precisamos ser transformados por ela. Nós precisamos mudar o nosso caráter. Olha o que aconteceu com Jesus, irmão. Jesus está tranquilinho aqui, batizado agora, o Espírito Santo. Daí o Espírito Santo, a Bíblia diz, levou ele para o deserto, para a tribulação. Por quê? Para provar o caráter de Jesus. Aí a Bíblia diz que o diabo se manifestou literalmente para ele. E ele prova Jesus nas 3 áreas: no jejum, na palavra e na adoração. A Bíblia diz que Jesus vence ele nas 3. Mas eu creio que se fôssemos nós, seríamos vencidos já na primeira. Então, quando o Senhor está dizendo aqui, somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto, sabe o que Ele está dizendo? A palavra ali, irmão, culto, ela tem 2 sentidos no Antigo Testamento. Existiam 2 tipos de culto no Antigo Testamento. Existia um tipo de culto, por exemplo, o culto de Caim e Abel. Quando Caim e Abel, a Bíblia diz que eles vão fazer sacrifício de oferta ao Senhor. O que eles trazem? Eles trazem as primícias, tanto dos animais, quanto daquilo que ele tinha plantado, dos cereais. Então existe esse tipo de culto, que é chamado de Nachash. Quando esse culto
ele é erigido. É esse culto que nós fazemos aqui na igreja. É o proskunel, que é o culto de cultuar, de cultivar. Por isso que vem a palavra culto, de você cultivar, irmão. A palavra culto tem a ver com semente, tem a ver com trabalho, tem a ver com o sentido de você estar trabalhando para o Senhor. Então, quando você vem aqui cultuar a Deus, significa que você vem entregar para Ele um trabalho que você fez, uma busca ou algo. Por isso que vem da palavra cultivo, de trabalho. Então, no Antigo Testamento, quando os judeus eles iam adorar ao Senhor, eles usavam esse tipo de culto, que é você adorá-lo através daquilo que você produz. E aí existe um outro tipo de culto que eles faziam, que era um sentido de prostrar-se diante do Senhor, que vem no sentido de adoração, daí que é mais voltado mesmo para esse culto que nós fazemos, que é o ato de você se prostrar diante de Deus, do ato de você beijar o pó, que é o ato de você se curvar perante o Senhor, de você se humilhar perante Deus. Então, o primeiro culto era um culto de você entregar aquilo que você tinha. E o segundo culto era de você entregar aquilo que você não é. Quando Ana, ela vai prostrar-se perante o altar, ela vai e traz a oferta, o primeiro culto. Mas aí ela vem e se dobra, Kevin. E ela rasga a alma no sentido de adoração. Então, existem essas duas intervenções de culto ali, irmão, no sentido de adorar ao Senhor. Quando Jesus ele está repreendendo Satanás, ele usa o primeiro sentido, que é. Ele fala o quê? Somente a Deus prestarás culto. Agora, só que presta atenção, Jesus usa os dois. Ele diz: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe por quê? Para não ter margem de erro, irmão. Sabe o que significa quando ele diz assim, adorarás? É a palavra prostrar-se, Kevin, proskinel. Quando você se prostra diante de coisas, você está adorando elas. Quando você se prostra, por exemplo, diante de uma adversidade, não crendo em Deus, você está adorando a adversidade, irmão. Você não crê que Deus pode fazer, você não crê que Deus pode transformar, você não crê, então você se prostra, você está curvado ali. A situação não muda, Deus, então eu estou prostrado. Só que Jesus está dizendo, só Ele vai se prostrar, irmão. Só Ele, não tem outro, não tem prova, não tem luta, não tem demônio, não tem Satanás, não tem chefe, não tem trabalho, não tem dinheiro. Só Ele, irmão. Eu não me prostro diante de nada, só Ele. E aí ele diz o quê? E ele diz, só a Ele prestarás culto. Então adoração, prostração é a Senhor. Mas quando eu tenho algo para entregar, também é para Ele. E daí vem esses outros princípios que eu falei ali. A pessoa vem te pedir ajuda, tá aqui, irmão, é culto. Visitou um doente, é culto, Kevin. Visitou uma pessoa lá que tá difícil a situação, é culto. Porque cada vez que você faz um ato, irmão, você está erigindo altares a Ele. E sabe aonde, Raí, os altares nos levam? Presta atenção, irmão, quando eu estou prostrado, eu estou adorando. Mas a adoração é limitada sem culto. Porque a adoração é tática, irmão. Ela está parada, ela está aqui. Por exemplo, quando Davi ele entra na presença de Deus e ele está o adorando, é estático. Mas quando eu presto culto, eu tenho que caminhar. Por que caminhar, pastor? Por quê? Porque eu tenho que produzir, irmão, para trazer para Ele as coisas. Ah, mas eu tenho que trazer dinheiro. Não, irmão, você não tem que trazer dinheiro, você não tem que trazer nada para Ele. Você tem que trazer cultos, altares ao Senhor. Falei de Jesus para uma pessoa hoje, glória a Deus. Aí você vem para o culto queimando.
Ah, meu irmão, Deus me usou para falar tal coisa para tal pessoa. Ah, meu irmão, você está fazendo culto. Então, irmão, por que você está fazendo culto? Porque você não está, Kevin, estático, você está se movendo. E cada experiência que você tem, irmão, cada experiência que você tem, você vai entender um texto que Paulo diz. Ele diz assim: e eu vou crescendo de glória em glória. Aonde que está a glória? Está no altar, irmão. O kavod, a presença, está no altar, irmão. Cada altar que eu levo, eu cresço de glória. Cada altar que eu ando, eu estou crescendo de glória. Então aqui eu sou batizado com o Espírito Santo. Lá dentro eu sou dom de profecia. Lá para frente eu sou interpretação. Porque a presença, irmão, ela vai se movendo. Veja, a palavra de Deus diz, irmão, que sobre aquela nuvem que estava sobre o povo do deserto, que a Bíblia diz o quê? Que quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover também. Porque era o kavod, era a glória, irmão. A glória estava lá em cima. Então quando a glória se move, eu tenho que me mover com ela. Só que para a glória se mover, a glória te prova. Ela te prova para quê, Kevin? Para ela te liberar coisas maiores. Para ver se eu tenho estrutura, para ver se eu tenho capacidade de sustentar. Porque, irmão, Deus nunca vai te liberar algo sobre tua vida para ser temporário. Ele não vai te dar algo para ser temporário. Então ele tem que tomar muito cuidado para liberar algo sobre você. Ah, pastor, eu quero pregar a palavra. Aí você começa buscando o Senhor começa a te levantar. Mas para Deus te dar uma agenda, te expandir teu nome pelo mundo, Ele tem que ver, irmão, se você não é capaz de cair em fornicação, em adultério. Ele é capaz de usar droga, irmão. Capaz de usar bebida alcoólica. Capaz de se prostrar dinheiro. Estávamos falando ainda ontem lá com o Bruno, dizíamos ainda sobre questão de eu colocar valores em mim. Quando eu ponho valor em mim, eu sou um produto. Ah, pastor, então eu não posso cobrar para pregar. Não é assim que funciona no reino de Deus, irmão. O reino de Deus é o seguinte: a Bíblia diz assim: não fiquem ansiosos, porque vocês vão vestir ou comer. Só vão. Mas aí, pastor, como é que vai ficar o meu ministério, minha casa, minha família? Não, faz o seguinte: pastor, eu vou pregar na tua igreja, pode tirar uma oferta, porque eu sobrevivo disso. Aí a oferta vem R$5, irmão. É Deus te pagando R$5 por causa da glória que está sobre você. Aí você tem que buscar mais, jejuar mais. De repente vem R$100, né? De repente vem R$1.000, de repente R$10.000. De repente você está ganhando R$100.000 numa oferta, irmão. Mas você não colocou preço. Aquilo que você recebeu, Deus que deu, irmão. Aquilo que você recebeu foi oferta. Porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Só que quando eu coloco um preço no meu salário, eu sou um produto, irmão. Você não pode se vender. E é por isso que Deus prova as pessoas o caráter para ver que não vão se vender. Você acha que R$100.000 é muito? Você acha que R$1 milhão é muito? Para você para Deus não é nada. Para Deus não é nada, irmão. Deus é o dono do ouro e da prata, então Ele tem que te provar. Para quê? Porque quando Ele escancar as portas do céu, você não pode se corromper. E aí, quando o crescimento você vai tendo, o Senhor vai liberando, irmão. O Senhor vai liberando sobre a igreja, o Senhor vai liberando sobre a tua vida particular, o Senhor vai liberando, mas eu não posso me corromper. Deus me livre se acontecer alguma coisa com a minha casa. Deus me livre se eu perder minha televisão, se eu perder o meu relógio, meu celular. Deus me livre. Não dê para criança não, o celular aí é muito caro. Eu tenho um sentimento de perda nas coisas, irmão. Irmão, eu só tenho sentimento de perda quando eu tenho sentimento de posse. Quando eu digo aquilo ali é meu, isso aqui é meu, a igreja é minha. Kevin, você não vai sentar nas cadeiras porque eu paguei, eu que fiz. Irmão, eu só tenho esse sentimento quando eu acho que é meu. Conversávamos essa semana com o rapaz, estavam fazendo serviço para ele, um senhor de idade, e ele disse para nós assim, ele falou para mim que precisava ter a chave da empresa dele,
E ele falou: Marcos, arruma aqui meu chaveiro. Eu fui lá, ajeitei as chaves para ele. E eu disse: o senhor tem que ter a chave mesmo, o senhor é o dono da empresa. Ele falou: não, Marcos, eu não sou o dono, só sou administrador. Porque tudo é de Deus. Eu só tenho sentimento de perda, irmão, quando eu tenho sentimento de posse. Aquela alma que eu ganhei para Jesus, ela tem que vir para a minha igreja. Não tem esse sentimento, irmão. Manda ela para outras, deixa ela servir ao Senhor na perto da casa dela, mas que ela continue servindo a Deus. Não se apegue em almas, elas não são tuas, elas são de Jesus. Não se apegue em ministérios, irmão, porque o ministério não é teu, o ministério é dele. Mas quando eu tenho o sentimento de posse, irmão, eu fico com medo de perder, de fracassar. Mas eu tenho que entender, irmão, no princípio da Escritura que diz: sem mim você não pode fazer nada. Eu tenho que ter confiança, por isso nós temos que erigir altares, irmão. Altar significa experiência. Experiência, irmão. Ainda falava para o Bruno ontem, para ele, nós temos que ter experiências com Deus. Por quê? Porque lá na frente eu vou passar uma situação parecida, e aí eu vou olhar para trás e vou dizer: mas eu já passei por isso. Eu sei que Deus irá fazer. Eu sei que Deus irá trabalhar. Você vai fazer um aconselhamento de casamento, você já passou por aquela situação, e o Senhor curou, o Senhor transformou, o Senhor libertou. E aí você chega para o casal e diz: fiquem tranquilos, porque Deus vai entrar na casa de vocês. O Senhor vai fazer desse jeito, o Senhor vai trabalhar desse jeito. Por quê? Porque lá atrás você erigiu altares, irmão. Lá atrás, ao invés de você se divorciar, ao invés de se largar, você erigiu um altar. Você disse: o meu casamento não, Satanás. A minha vida não. A Bíblia diz assim: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, quando eu ergui um altar lá atrás, irmão, e aí uma situação parecida vem para mim, é o Senhor te enviando essa alma, é o Senhor te trazendo para perto essa pessoa. Para quê? Para você contar essa experiência que você teve aqui, que Deus fez, que Deus trabalhou, que Deus transformou. Aí você está erigindo altares, irmão. Os altares precisam ser erguidos. Sabe para quê, irmão? Sabe para que os altares precisam ser erguidos? Porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 4, que quando Jesus, ele estava ali terminando esse momento, versículo de número 11 diz que quando ele diz isso ao diabo, ele diz assim: e deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando eu erejo adoração, Kevin, e altar, quem me serve não é mais as pessoas. Quem me serve não é mais os instrumentos. Quem me serve são os anjos. Aí tem uma canção do Bruno Morada que ele diz assim: nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Liga o pad para mim, Marcelo. Quando nós erigimos adoração e altares, irmãos, nós somos queimados pelo Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, que quando o querubim ungido da guarda de Deus, Joyce, ele foi ser criado, a Bíblia diz que pífaros, tambores, símbolos foram criados dentro de Lúcifer, irmão. Dentro do querubim. Marco Feliciano ainda faz uma conjectura. Ele diz assim, que quando Lúcifer caminhava, fazia sons dentro dele. Olha o mistério, irmão, do texto. A palavra de Deus diz que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança.
criou nós muito mais elevados do que um querubim. O Salmo de capítulo de número 6 diz que o Senhor nos fez menor do que Deus. E a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que os anjos são seres ministradores a nós. Eles vêm nos servir. Mas eles só vêm nos servir quando nós estamos numa dimensão espiritual. Por quê? Porque os anjos não são seres físicos, eles são seres espirituais. Então, presta atenção, se Satanás foi criado com símbolos, com cítara, com tambores dentro dele, quando ele caminhava, fazia sons. O Salmo 150, ele diz assim: adorai o Senhor porque Ele é bom. Adorai o Senhor todo aquele que tem fôlego. Quando eu adoro a Deus, irmão, com o fôlego da vida que está em mim, eu estou adorando a Deus no Espírito, porque Ele soprou nas minhas narinas e fez eu ser alma vivente. Então, quando eu estou adorando, irmão, eu estou adorando em espírito. Mas ele fala para mim que ele não quer só ser adorado em espírito, tem que ser em verdade. Aonde que está a verdade dele? Está nos altares. Deus só recebe a adoração de quem tem altar, irmão. Porque o altar ele não pode estar bagunçado, Kevin. A Bíblia diz que quando Elias sobe no monte para derrotar os profetas de Baal, ele diz que o altar estava destruído, estava caído. Elias teve que consertar o altar para Deus mandar fogo. Deus não manda fogo em altar caído, irmão. Por que Jesus diz o quê? Quando você for dar uma oferta para uma pessoa, que a tua mão direita não saiba o que fez tua esquerda. Aí você ajuda uma pessoa, aí você sai falando para todo mundo. Aí você faz uma coisa, você sai falando para todo mundo. Guarda para você. Aprenda com o texto, irmão. Guarda no secreto. Aí o Senhor diz que você vai amontoando tesouros para você lá no céu. Estar erigindo altares. E aí olha o que a Bíblia diz. Olha o mistério, irmão. Quando eu tenho tesouros no céu, eu sou conhecido de lá, Kevin. Quando Jesus estabeleceu altares ali diante do diabo e disse: Satanás, nem só de pão vive o homem. O primeiro altar. Aí ele erigiu outro altar dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí quando ele diz: sai de mim, Satanás, ele erigiu o terceiro altar. O primeiro altar é o átrio. O segundo altar é o santo. Mas quando eu levanto o terceiro altar, eu estou na presença dos anjos. Eu sinto ele aqui, irmão. Quando Jesus fez o terceiro, irmão, lá o diabo não entra, irmão, porque lá tem que olhar nos olhos. Ele estava diante dos querubins ali, irmão, e lá ele diz assim: só Deus adorarás, tem que entrar prostrado. Sabe como o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos? Ele não entrava de pé, irmão. Ele entrava de quatro, ele entrava gatinhando, sabe por quê? Porque ninguém entra na presença dele de pé, irmão. Tem que estar prostrado. Tem que estar prostrado, senão não entra, irmão. Aí ele diz o quê? Ele diz que quando ele entrava na presença, ele prestava culto. O altar do sumo sacerdote tinha que estar certinho, irmão. Tinha que estar em espírito e em verdade. E aí os anjos conduziam a presença do Eterno em cima do propiciatório. E a palavra de Deus diz que da mesma forma, a Bíblia diz: e o diabo o deixou, e agora ele entrou. E ele diz: e vieram então os anjos e o alimentaram, Kevin. Porque nem só de pão vive o homem, irmão. Existe um alimento espiritual que supre o teu físico, irmão. Existe um alimento vindo do céu, irmão, que ele supre o teu físico. Olha o que aconteceu com Elias. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu e ficou 40 dias e 40 noites em jejum.
Porque existe um alimento espiritual, irmão. Ainda tem água no anjo de Zimbro, irmão. Eu quero te declarar, irmão, que para entrar na presença tem que ter adoração e culto. E culto não é feito na igreja. Culto é feito no dia a dia, diante do Senhor. Diante daquele que tem 7 olhos como chamas de fogo. Tu és bem-vindo aqui. Sopra sobre nós a tua glória. Tu és bem-vindo aqui. Sopra sobre nós a tua glória, a tua glória. Nós queremos queimar, nós queremos queimar, Senhor. Namaxereme cantaralarabassori carabas. O Senhor quer te levar, irmão, para esse deserto, para você ver o anjo te servir. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não neguem o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Aleluia, Deus. Nos abençoa nessa noite, Senhor, com a tua presença. Nos conduz hoje, Senhor Deus, em altares, Pai, que nós erigimos para demônios, e faz nós destruirmos os altares, Pai. A gente se prostrou diante da murmuração, a gente se prostrou, Deus, diante das adversidades, Pai, diante do dinheiro, diante do problema. A gente acreditou que o Senhor não faz mais. A gente se prostrou diante da incredulidade. E aí o Senhor fez. Mas o altar continua lá, Senhor. Quebra os altares, Pai. Quebra os altares em nome de Jesus. Elege um altar de adoração, Senhor, neste lugar, Senhor. Faz como Josias, Senhor, que quebrou os altares dos montes do seu pai, que quebrou os balins, Senhor Deus, dos montes que eram escondidos atrás das árvores, Pai, que eram altares ocultos, feitos no secreto, Deus, altares de música mundana, altares, Deus, de adoração a demônios. Em nome de Jesus, Pai. Espíritos de imoralidade sexual, Deus, quebra os altares, Senhor. Espíritos da mentira, quebra os altares, Deus. Nós queremos ser ministros de adoração ao Senhor. Somente ao Senhor iremos adorar e só ao Senhor iremos fazer culto, Deus. Nós queremos ser como Enoque, andar com o Senhor,
andar próximo, andar perto, sentindo teu cheiro, sentindo tua presença, ó Deus. Que a gente saiba te adorar, Senhor, que a gente saiba te cultuar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a sua presença flua sobre nós, Pai. Se coloque de pé, irmão. Adore o Senhor junto comigo, dizendo assim: nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Nós somos seus ministros. Eu sei que você não canta, eu sei que você, irmão, não toca, mas você nasceu para adorar, irmão. Você nasceu para adorá-lo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que os altares sejam erguidos na nossa vida e eles sejam queimados, incendiados pelo Senhor. E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim e entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que essa mesma presença, Deus, flua sobre essa nossa semana, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, a gente saiba erigir altares ao Senhor. Sejam testemunhos, Pai, que a Tua presença é sobre nós. Fica conosco, Senhor. Aonde a gente colocar nossa mão faz milagres. Aonde a gente falar, o Senhor, o Espírito Santo fale na nossa boca. E a gente seja conduzido na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Se você tiver tua oferta, teu dízimo, irmão, pode estar deixando na salva. Pai, abençoa financeiramente, Senhor, a cada um deste lugar. Ajuda-nos a pagar as nossas dívidas, Deus. Abre as portas do céu, Senhor. Nos abençoa com trabalho, com providência. Todo aquele que estiver doente, Senhor Deus, que Jeová Rafa entre dentro da casa, Pai, sobre a vida da Luciana, do Marco. Em nome de Jesus, sobre a vida da minha mãe, Senhor, sobre a vida da Valéria, restaura a sua cabeça, restaura o seu cérebro, Deus. Sobre a vida de cada um que sente dores no corpo, sobre a vida de toda pessoa em depressão. Entra, Senhor, entra e cura, Deus, entra e liberta, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você, o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o teu rosto e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Que a
presença de Jesus, irmão. E as doces consolações do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz: amém. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus, irmão.